que vou falar agora, você se identifique. Eu conheço algumas pessoas que tenham também esses comportamentos. Pessoas que vivem o tempo todo se olhando no espelho, que vivem o tempo todo preocupada com o corpo, com parte do corpo, com alguma coisa no seu rosto, né? Pessoas que vivem o tempo todo buscando um corpo perfeito e que vivem se queixando sempre que há um defeito no seu corpo ou em parte do seu corpo, e elas estão sempre, muitas vezes, na academia, né, com exercícios, horas e horas dentro da academia, fazendo exercícios físicos espartanos que vivam fazendo ela estar sempre em busca desse corpo perfeito, ou muitas vezes até chegam a se comparar com o biotipo de outras pessoas. Bem, os profissionais da saúde mental chamam esse tipo de problema, esse tipo de comportamento de transtorno dismórfico corporal, ou o TDC. Sim, transtorno dismórfico corporal, TDC. O transtorno dismórfico corporal, meu irmão, envolve uma constante preocupação com o mais defeito que a pessoa percebe em seu corpo. Esse defeito pode fazer a pessoa se sentir feia, se sentir sem graça, se sentir uma pessoa anormal, né? O defeito não é percebido por outras pessoas, ou talvez quando percebido é uma coisa muito leve, muito simplória, mas a pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela faz um estardalhaço. Para ela é muito preocupante, né? Muito dolorido, é um conflito constante em sua mente quando ela percebe que há um defeito em seu corpo ou em parte, né, do seu corpo. Meu irmão, o transtorno dismórfico corporal é um transtorno psiquiátrico que altera a percepção, a imagem corporal e consiste em preocupação exagerada sobre um defeito. Pode ser esse defeito mínimo ou, muitas vezes, um defeito existente na aparência física. Sabemos que o culto ao corpo é um aspecto normativo do cotidiano. As pessoas estão sempre em busca desse corpo perfeito, desse belo, desse corpo sem defeito, corpo ideal, né? Certo? As pessoas estão sempre assim. Isso é normativo. Agora, diante dessa busca, né, desse imperativo, dessa coisa de buscar o corpo perfeito, isso é muito dolorido para uma pessoa, né, que tem esse tipo de transtorno, quando ela se vê fora desse padrão, né, quando ela se acha que tem defeito no corpo, e aí ela vai em busca constantemente desse corpo perfeito, desse padrão estabelecido pela sociedade. Ao mesmo tempo, a ideia de que o corpo pode ser modificado através de cirurgias plásticas, né, de cosmético, de dietas exageradas, né, e de exercícios espartanos. Ou seja, essas pessoas querem de toda forma. E é interessante pensar aqui sobre a cirurgia. Muitas delas fazem cirurgias, mas não se dão por satisfeitas, né? E aí muitas delas criticam o cirurgião, né? Fica com raiva do cirurgião, em muitos casos até processa. O que elas não entendem é que o problema não é no corpo, é na mente. É um problema da mente, é um problema psíquico, né? É o transtorno dismórfico corporal. O termo dismorfofobia, né, origina-se da palavra grega dismorfia, que se refere à condição de ser feio. Daí essas pessoas sempre imaginando que alguma coisa está de errado com ela e ela se sente feia, né? Se sente uma pessoa anormal, sem graça, e aí constantemente ela fica buscando reparar esse defeito que talvez exista e seja tão simples que as pessoas não percebam, ou talvez seja imaginário, né? Essa preocupação faz a pessoa se sentir muito mal, né? Afetando assim seu trabalho, seus relacionamentos, ou talvez outras áreas da sua vida, né? Que é importante demais
na vida dessas pessoas. E elas ficam sempre se atrapalhando, né, nessas áreas da sua vida, por causa exatamente que ela se sente muito mal, né, por sentir constantemente que há sempre algo de errado em seu corpo. Sendo assim, eu queria destacar alguns aspectos, por demais, fundamental nesse transtorno dismórfico corporal. Primeiro, né, é que qualquer parte do corpo pode ser alvo das preocupações, ou seja, o nariz, principalmente, é mais comum sempre o rosto, mas o nariz, a orelha, a boca, o dedo, a mão, os pelos do corpo, né, a barriga, o corpo, a genitália, pode ser alvo, né, exatamente dessa preocupação, né, tão difícil para essas pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno, porque eles acreditam que há um defeito e eles não suportam. Então, a segunda observação, o segundo aspecto que eu quero destacar é que o transtorno dismórfico corporal pode ser muito difícil controlar as preocupações com defeito percebido. Ou seja, quando as pessoas percebem que há um defeito, ou imaginam ter esse defeito, ela é muito difícil controlar, né, essa preocupação. Termina aí desencadeando uma crise de ansiedade nessas pessoas enorme, né? É muito difícil para ela lidar, muito difícil para ela controlar, né? Quando elas percebem, né, um defeito em seu corpo. O terceiro aspecto que eu quero destacar é que o TDC é causado por diversos fatores. Há muitos diversos fatores encadeantes desse que desencadeia esse transtorno. Um deles é exatamente os maus tratos na infância, né? Crianças que sofrem maus tratos, crianças que são constantemente xingadas, né, de feia e tantas coisas assim que deixam ela com baixa autoestima, né? Pode ser um fator desencadeante para o transtorno dismórfico corporal. Histórico familiar com pessoas que têm o mesmo tipo de transtorno ou também tenham um transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, pode também ser um fator aí que leve as pessoas a terem aí esse tipo de transtorno dismórfico corporal, o TDC. Esse transtorno costuma surgir na adolescência e a presença de outros transtornos pode predispor a pessoa a desenvolvê-lo também. Ou seja, outros tipos de transtornos podem levar as pessoas a desenvolver também o transtorno dismórfico corporal, como o transtorno de ansiedade generalizada, ou o TAG, né? O transtorno de alimentares pode também aí desencadear aí um transtorno dismórfico corporal na vida dessa pessoa, né? E é sempre costume, né? Sempre mais acontece na fase de adolescente. Um outro aspecto aqui que eu quero destacar é que o transtorno dismórfico corporal pode estar relacionado a várias consequências negativas na vida das pessoas. Aí tem umas consequências que levam as pessoas a desenvolver esse tipo de transtorno, pode estar ligado aí, né, a aspecto negativo, experiência negativa na vida das pessoas, né? São pessoas que têm chance, né, chance de desenvolver, né, esse problema muito maior são quando ela está ligado aí a pessoas em depressão, tem ansiedade, solidão, abuso de substância, transtornos alimentares, né, autolesões e suicídio. Essas pessoas estão aí sempre mais assim propensas a esse tipo de transtorno. É comum que essas pessoas não gostem de falar das suas preocupações com outros, né, com outras pessoas, não busque outras pessoas, não procure outras pessoas para dividir, para falar com ela dessas preocupações que ocorrem em suas vidas. Elas também não procuram ajuda profissional para lhe ajudar a lidar melhor com seu problema, com essas preocupações constantes em suas mentes. É importante procurar
um profissional para conversar, né, dessas suas preocupações. Sem o tratamento apropriado, esse transtorno pode atormentar a pessoa por muito e muito tempo. O transtorno, né, dismórfico corporal, TDC, pode atormentar a vida da pessoa por muito e muito tempo, quando não procurar um profissional para se cuidar, para ajudar a pessoa a lidar melhor com esse tipo de problema. E, por fim, o último aspecto que eu quero destacar aqui é o procedimento estético não costumam ser a solução. As pessoas pensam que cosmético ou cirurgia, né, são soluções para resolver esses problemas. É comum pessoas vivendo nessas condições realizarem procedimentos estéticos, mas continuem insatisfeitas e muitas vezes só faz piorar o problema, né? O que elas devem entender é que ela tem um problema psíquico, um problema da mente e que precisa cuidar. O problema não é com o corpo, o problema não é com parte do corpo, o problema não é com o rosto, o problema não é com a genitália, o problema não é com nada, o problema é com o corpo. E elas precisam procurar um profissional que lhe ajude a lidar com essas demandas, né? Com essas preocupações da sua mente. Né? Caso contrário, isso vai se permanecer por muito e muito tempo. Obrigado.